No Saber Direito desta semana, as aulas são sobre direito do consumidor. O professor Ricardo Rocha Leite fala sobre a relação jurídica de consumo, a tutela do consumidor, a responsabilidade civil no CDC, oferta, publicidade e práticas abusivas, além de abordar ainda as cobranças de dívidas e bancos de dados. A aula 3 começa agora. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos retomar aqui nosso curso de Direito do Consumidor, aula de número 3, e vamos tratar da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Um dos temas mais relevantes que é tratado no Código, seja em aspectos práticos, seja para quem estuda para concursos públicos, é um tema extremamente relevante e tanto de aplicabilidade prática, como também envolvendo aí exames dos mais variados. O que a gente precisa entender inicialmente para tratar da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor? A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela tem um tratamento diferenciado. Quando eu digo tratamento diferenciado, eu estou querendo dizer que há algumas peculiaridades em relação ao sistema geral que é tratado no direito civil, no Código Civil. A gente sabe que lá no Código Civil há uma distinção clássica, uma dicotomia clássica entre a responsabilidade civil contratual, que é tratada lá na Teoria Geral das Obrigações, e a responsabilidade civil extracontratual, aquela basicamente que decorre da prática de um ato ilícito, que não seja um ilícito contratual. Já no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade não é analisada nessa perspectiva de dicotomia. Há sim uma distinção, mas não é a mesma distinção que é utilizada no Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas peculiaridades, como eu disse para vocês, e as duas primeiras que são muito importantes que vocês compreendam, duas regras muito importantes que vocês compreendam, é que no sistema de responsabilidade civil do CDC, a gente tem uma regra que é a solidariedade, prevista lá no artigo 7º, parágrafo único do CDC e em outros dispositivos do Código, mas a gente pode dizer que há uma cláusula geral de responsabilidade civil lá no artigo 7º, parágrafo único, e também a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva. Quando eu digo que a responsabilidade é objetiva, é aquela ideia de que a responsabilidade independe da prova do elemento culpa. Não é que o elemento culpa não exista, ele pode até existir, mas o que importa para a responsabilidade objetiva é que não vai haver a discussão acerca desse elemento. Então, em vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver lá a seguinte menção: independentemente de culpa, ou seja, está dizendo ali que se está adotando o critério da responsabilidade objetiva. Portanto, nós temos duas regras muito importantes da responsabilidade civil. E olha, eu estou dizendo que são regras, porque nós teremos exceções, mas essas duas regras são solidariedade no sistema de responsabilidade civil, ou seja, todos aqueles que estão na cadeia produtiva serão solidariamente responsáveis, e a responsabilidade é objetiva. Eu não vou discutir o elemento culpa. Agora, passadas essas duas regras, a gente entra propriamente no sistema de distinção que o Código de Defesa do Consumidor utiliza ali a partir do artigo 12. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata da responsabilidade pelo fato, e aí só lembrando que quando a gente estudou lá a relação jurídica de consumo, a gente falou que a relação jurídica de consumo, ela fica em torno de um produto ou de um serviço, cujos conceitos estão lá no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter uma responsabilidade pelo fato do produto ou fato do serviço, e uma responsabilidade pelo vício do produto ou vício do serviço. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender para começar a estudar a responsabilidade civil. O sistema de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é um sistema que traz um tratamento diferenciado, traz uma regulamentação diferenciada entre o fato do produto e do serviço e o vício do produto e do serviço. Como eu compreendo o que é fato e o que é vício?
Quando eu falo em fato do produto e do serviço, a doutrina e a jurisprudência utilizam a nomenclatura acidente de consumo. Como o próprio nome diz, acidente de consumo são situações mais graves, são situações que remontam o que a gente diz a uma violação à integridade física ou à integridade psíquica do consumidor. Então vamos pegar uma seguinte situação: um consumidor adquiriu um veículo, esse veículo tem um problema no sistema de freios, os freios não funcionam quando acionados e o consumidor vem a sofrer um acidente. Esse caso é um caso clássico de fato, porque se trata de uma situação em que houve violação à integridade física do consumidor, e um fato do produto, porque eu estou falando de um produto, no caso, o veículo. A mesma situação eu posso trazer para fato do serviço, situação que é muito discutida envolvendo erros médicos, por exemplo, em procedimentos cirúrgicos. Quando fica ali demonstrado que houve um erro médico em decorrência de um procedimento cirúrgico, houve violação à integridade física do consumidor em decorrência da má prestação de um serviço. Então, eu vou falar que a situação retrata um fato do serviço. Então, o fato, seja ele do produto ou do serviço, trata da situação chamada de acidente de consumo, que são situações em que há uma violação à integridade física, à saúde, à segurança, a aspectos psicológicos do consumidor que venham a justificar um defeito de conotação grave. Isso, portanto, é a responsabilidade pelo fato que caracteriza o acidente de consumo, seja em relação a um produto, seja em relação a um serviço. Já no que diz respeito ao vício, a gente tem algumas peculiaridades que a gente tem que analisar, que são as seguintes. O vício, ele representa, na maioria das vezes, uma inadequação, ou seja, um produto ou um serviço não atende a uma finalidade, e no caso aqui, uma finalidade específica. Se eu adquiro, por exemplo, um livro e esse livro vem com as páginas faltando, vem incompleto, esse livro ele tem um vício, porque ele não atende à finalidade que ele se destina, que é a expectativa que me é gerada de quando eu adquiro um livro, ele vem o livro completo. Quando eu adquiro uma televisão e essa televisão não funciona, ou essa televisão apresenta alguns problemas de imagem, isso é chamado de vício do produto, porque no caso a televisão é um produto. Já a situação de vício do serviço é a mesma ideia, é a ideia de uma inadequação, só que essa inadequação vai estar relacionada a um serviço. Então, uma situação que é muito comum no que diz respeito à prestação de serviço. Se eu adquiro um plano de uma determinada operadora, por exemplo, de telefonia, e ao contratar determinado plano, eu verifico em faturas posteriores que o plano que eu contratei não corresponde ao plano que está sendo cobrado, ou seja, há uma divergência entre o que foi contratado e aquilo que está sendo cobrado. Há um vício aí na prestação do serviço, há uma inadequação. A gente costuma dizer que os vícios, eles ferem legítimas expectativas. A partir do momento que eu contrato um serviço, eu tenho uma legítima expectativa de que esse serviço seja executado na forma que eu contratei. Caso esse serviço não seja executado na forma que eu contratei, esse serviço é inadequado e ele representa um vício. O que diferencia, portanto, e a gente pode dizer isso de uma forma didática, o fato do vício é que o fato ele representa situações de maior gravidade. Como a gente viu aqui, são situações que geram uma repercussão, seja na integridade física, na segurança, na integridade psíquica do consumidor. São situações mais graves, que por isso recebem o nome, de acidentes de consumo. Então, a primeira análise que a gente faz acerca de fato e vício é saber identificar o que é fato e o que é vício, seja de um produto ou de um serviço. Por que isso é importante eu saber diferenciar? Porque o código ele vai trazer um tratamento diferenciado para o fato, por exemplo, o fato do produto, ele é regulamentado nos artigos 12 e 13. Já o fato do serviço é regulamentado no artigo 14. E o vício, seja do produto ou do serviço, tem uma regulamentação específica. Então, o primeiro ponto, quando eu estou diante de uma responsabilidade civil que trate de uma relação jurídica de consumo, é identificar se o caso representa um fato do produto ou do serviço
ou um vício do produto ou do serviço. A primeira regulamentação do Código é do fato do produto, artigos 12 e 13. E aqui a gente tem uma peculiaridade muito importante, que nesse caso específico de fato do produto, há uma responsabilidade diferenciada para o comerciante. O comerciante é aquele último lá que está no final da cadeia produtiva. A gente viu o conceito de fornecedor na aula de número 1, e o conceito de fornecedor, como eu havia dito para vocês, ele é muito amplo, né? Ele pega ali desde o início da cadeia produtiva até o final. E o comerciante, ele está no final da cadeia produtiva. E para a responsabilidade civil por fato do produto, há uma responsabilidade diferenciada para o comerciante. Então, vamos imaginar uma situação para que possa ficar mais claro para vocês, para ilustrar isso aqui que eu estou dizendo. Imaginem o seguinte contexto, o seguinte exemplo. Um consumidor foi a um supermercado e adquiriu um determinado produto. Esse produto apresentava vamos imaginar que ele estava com a data de validade vencida, o consumidor adquiriu e ingeriu esse produto. Em decorrência da ingestão desse produto, e a gente fala do nexo de causalidade, ele passou mal. Está presente aí uma situação de quê? Fato do produto. Por que fato do produto? Porque eu estou falando de um produto que foi adquirido e esse produto, por estar com a data de validade vencida, gerou a ele o quê? Uma violação da sua integridade física, da sua saúde. Nesse ponto, se a gente fosse pensar na regra da responsabilidade solidária, eu diria para vocês que todos aqueles que atuam na cadeia produtiva serão responsabilizados. Então, poderia, em regra, o consumidor promover uma ação de responsabilidade civil contra o comerciante. Contudo, no caso específico da responsabilidade pelo fato do produto, o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que é um artigo muito importante, ele vai tratar das hipóteses em que o comerciante será responsabilizado. Ou seja, o Código diz claramente que o comerciante não será responsabilizado em todas as situações envolvendo o fato do produto. Então, se eu estou diante de um fato do produto e eu tenho ali uma possível responsabilização acerca do comerciante, eu vou ter que analisar o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que vai me dizer em quais hipóteses o comerciante será responsabilizado. Dentre as hipóteses que o Código estabelece para a responsabilização do comerciante, a gente tem situações, por exemplo, em que o produtor ou fabricante de um determinado produto não é identificado. Então, por exemplo, se aquele produto que o consumidor adquiriu e veio a passar mal em decorrência da ingestão desse produto, não tiver uma identificação do fabricante, aí eu posso responsabilizar o comerciante. Mas vamos imaginar o contrário. Se eu consigo identificar o fabricante ou o produtor daquele produto, o comerciante não será responsabilizado. Então, nessa situação em que eu fui a um supermercado, eu fui a um estabelecimento, adquiri um produto que estava ali com, eventualmente, uma data de validade vencida, ou ainda que não esteja, porque a data de validade vencida pode ter uma discussão em torno da responsabilidade, mas para ficar mais fácil ainda, não tem uma data ali de validade vencida e eu venho a passar mal em decorrência da ingestão desse produto, se eu consigo identificar o fabricante, se eu consigo identificar o produtor, eu não responsabilizo o comerciante. Então, o que a gente precisa entender nessa primeira análise, nessa primeira modalidade de responsabilidade pelo fato do produto? O comerciante não será sempre responsabilizado. Então, isso eu posso dizer que é uma exceção à regra da solidariedade. Porque se eu não vou responsabilizar sempre o comerciante, acaba que eu relativizo a regra da solidariedade. Então, é muito importante, se estiver diante de um fato do produto, se atente para o artigo 13, porque somente nas hipóteses do artigo 13 o comerciante será responsabilizado. Exemplo, aqui pegando o artigo 13 do Código, ele vai dizer aqui com a seguinte redação: o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, inciso 1, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. E aqui é uma questão
que a gente consegue perceber a finalidade do dispositivo, né? Se o consumidor passou mal em decorrência da ingestão de um produto, mas eu não consigo identificar quem fabricou esse produto, aí eu responsabilizo o comerciante com base naquela ideia de reparação integral, porque houve um dano à saúde do consumidor e alguém teria que ser responsabilizado por esse dano. Como eu não consigo identificar o fabricante, eu vou poder responsabilizar o comerciante. Lembrando, portanto, que quando eu falo de fato do produto, nós não teremos uma responsabilidade do comerciante sempre. A responsabilidade do comerciante, no caso, é diferenciada e essa diferenciação eu tenho que analisar com base nas hipóteses do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Passando para a segunda modalidade de responsabilidade por acidente de consumo, a gente tem a responsabilidade por fato do serviço, que está previsto no artigo 14, que tem como regra também a questão envolvendo a solidariedade, ou seja, todos aqueles que estão na cadeia produtiva serão responsabilizados quando contribuírem de alguma forma para a ocorrência daquele dano. Nesse caso do artigo 14, que eu estou falando de responsabilidade pelo fato do serviço, a gente tem uma peculiaridade muito importante que está prevista no artigo 14, parágrafo 4º, que diz respeito à figura do profissional liberal. Como eu estou falando em profissional liberal, a gente sabe que o profissional liberal presta um serviço e, em decorrência desse serviço, ele pode vir a ser responsabilizado. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4º, vai prever que a responsabilidade do profissional liberal por fato do serviço é uma responsabilidade subjetiva. Quando eu digo que a responsabilidade é subjetiva, eu estou trazendo uma exceção à regra da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, como a gente viu, é aquela que independe da prova da culpa. Já a responsabilidade subjetiva é aquela que eu necessito demonstrar a culpa. Portanto, o que acontece nesse contexto? Se eu estou diante de um acidente de consumo ocasionado pela má prestação de um serviço e esse serviço é prestado por um profissional liberal, nesse caso específico eu vou ter que discutir o elemento culpa. A gente sabe que a responsabilidade civil, a responsabilidade civil tradicional, né, ela tem 4 elementos, que é a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. Quando eu falo em responsabilidade objetiva, eu estou dizendo ali que na responsabilidade objetiva, a gente não vai discutir esse último elemento da responsabilidade, que é o elemento culpa. E aí vamos imaginar por que, né, se tem essa exceção em relação ao profissional liberal, né? Sempre a gente tem que tentar entender a finalidade de um dispositivo. Como eu havia dito anteriormente, no caso da responsabilidade do comerciante, entendeu-se pela relativização da solidariedade, porque o comerciante, muitas das vezes, né, quando eu falo, por exemplo, de um fato do produto, ele não teve contato com a fabricação de um produto. Então, em regra, não faria sentido responsabilizá-lo se ele não contribuiu de alguma forma para esse evento. Por isso que, com base no artigo 13, ele não vai ser sempre responsabilizado. Quando eu falo da figura do profissional liberal, o primeiro ponto que a gente tem que entender é porque muitas das vezes a gente associa o profissional liberal a alguns exemplos. Então, por exemplo, advogado, médico, arquiteto, engenheiro. Só que a gente tem que ter a ideia e não propriamente os exemplos. Por quê? Porque um médico pode não ser profissional liberal, um advogado pode não ser profissional liberal. Como assim, né? Basta imaginar a situação em que um médico é empregado, ele tem uma relação de emprego, ele tem uma relação de trabalho com o hospital. Ele não é profissional liberal. Porque quando a gente fala em profissional liberal, a gente tem a ideia daquele profissional, e aí a gente traz a ideia de uma atividade remunerada, exercida de forma habitual, só que o profissional liberal ele tem uma característica muito importante que é a autonomia, ausência de subordinação.
diferente lá da relação de emprego, prevista lá na CLT, em que há uma relação de subordinação entre empregador e empregado. Então, se um advogado, por exemplo, ele é empregado de uma determinada sociedade de advogados, se um médico, ele é empregado de um hospital, ele não é profissional liberal, ele é empregado. O profissional liberal é aquele que exerce a sua atividade de forma habitual, com vistas ali a um fim econômico, a obtenção de uma remuneração pelo serviço prestado, mas a principal característica é a autonomia. Então, para que a gente entenda de forma bem clara, eu estou falando do profissional liberal. Não posso identificar ali como um médico, como um advogado, sem que antes eu faça uma análise da relação dele. Se ele tem uma relação de autonomia, uma relação em que não há subordinação, ele pode ser um profissional liberal. Mas se ele tem uma relação de subordinação, não é pelo fato dele ser médico, advogado, engenheiro, arquiteto, que ele vai ser necessariamente profissional liberal. Então, por que o Código trouxe essa ideia da responsabilidade subjetiva no fato do serviço para o profissional liberal? Ele trouxe essa ideia porque quando a gente fala no profissional liberal, a finalidade, ou seja, até mesmo a própria relação que se tem com um profissional liberal, diferente quando a gente tem uma relação jurídica com uma sociedade, quando a gente tem uma relação jurídica de prestação de serviço com grandes empresas, nós temos um vínculo de maior proximidade. Então, essa proximidade que não existe, por exemplo, quando a gente celebra um contrato com uma instituição financeira ou um contrato com uma prestadora de telefonia, de TV a cabo, a gente não tem essa proximidade, né? Quando a gente fala em um profissional liberal, nós temos um vínculo maior, tem uma proximidade maior e, com base nessa proximidade maior, entendeu-se que caso haja uma situação que envolva fato do serviço, vai ter que discutir a culpa em relação a esse profissional liberal. Então, por exemplo, pegando aqui um médico que atue efetivamente como profissional liberal. Se estiver diante de uma situação envolvendo um erro médico e envolver aqui, logicamente, um fato do serviço, uma violação à saúde ou à segurança em decorrência de um procedimento cirúrgico que não foi bem realizado, vai ter que se discutir a culpa desse profissional, que é a chamada culpa profissional, ou seja, se ele agiu de forma imperita, se ele não agiu de acordo com os conhecimentos técnicos específicos relativos àquela profissão. Então, se for um caso envolvendo fato do serviço, e nesse fato do serviço estiver como prestador de serviços um profissional liberal, nesse caso eu vou ter que discutir culpa com base no artigo 14, parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós já vimos aqui duas relativizações das regras, A relativização da regra da solidariedade, em que o comerciante não será sempre responsabilizado, e uma outra relativização da regra envolvendo a responsabilidade objetiva, que é a regra, mas que no caso do profissional liberal a responsabilidade será subjetiva, eu vou ter que discutir o elemento culpa. A gente sabe que há determinadas situações que podem vir a excluir responsabilidade. São as chamadas excludentes de responsabilidade. São situações que a gente fala que vêm caracterizar o rompimento do nexo de causalidade. Para que haja responsabilidade civil, para que haja uma responsabilização civil, eu preciso que tenha um nexo de causalidade. E essa excludente de responsabilidade, ela vem justamente romper esse nexo. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, portanto, situações que vêm excluir responsabilidade em relação a fato do produto e fato do serviço. Essas hipóteses estão expressamente previstas no artigo 12, parágrafo 3º, no caso de fato do produto, e artigo 14, parágrafo 3º, no caso de fato do serviço. Então, tem situações em que há exclusão de responsabilidade. Tem situações que, ainda que eventualmente ocorra um dano, o fornecedor não será responsabilizado porque incide, no caso, alguma excludente de responsabilidade. Só a título de exemplo, para a gente trabalhar aqui com o código, falando em fato do produto, e fato do produto vai estar no artigo 12, o código diz, olha, o fabricante, o produtor, no parágrafo 3º, o produtor
o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar. Ou seja, está dizendo ali que nessas 3 situações previstas nos incisos 1, 2 e 3, o fabricante, o produtor, o construtor não serão responsabilizados. Então, essas situações aqui expressamente previstas excluem responsabilidade, ou seja, ainda que eventualmente ocorra um dano ao consumidor, ele não será responsabilizado. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma situação que pode acontecer, que é o seguinte: um consumidor adquire uma camiseta e essa camiseta diz que tem uma determinada proteção UV, né? E aí aquele consumidor vai ao sol e tem queimaduras em decorrência da ausência realmente de proteção solar ali em relação àquela camiseta. E aí então ele constata que houve violação à sua saúde e ele resolve promover uma ação contra o fabricante daquele produto em decorrência de um fato do produto. O que acontece? Se esse fabricante demonstrar, por exemplo, que o produto não era por ele fabricado, como vamos imaginar uma situação em que o produto não seja original, né? O produto não tem ali a característica da originalidade daquele fabricante e ele consiga demonstrar que ele, né, não fabricou aquele produto, que aquele produto, apesar de ter a utilização de uma marca dele ou ter alguma identificação dele, não foi ele que fabricou. É um produto ali que se utilizou, né, da marca indevidamente e o consumidor, achando que era aquela marca, ele acabou adquirindo. Mas se o fabricante demonstrar que ele não foi ele que fabricou, que o produto é falsificado, ele não vai poder ser responsabilizado em decorrência de uma excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante a gente entender que a responsabilidade civil existe, que ela vai trabalhar com os elementos dano, nexo e conduta, e, como regra, responsabilidade é objetiva e eu não discuto culpa, mas que há situações que podem excluir responsabilidade, tanto pelo fato como pelo vício, artigo 12, parágrafo 3º e artigo 14, parágrafo 3º. Um outro ponto também que é importante destacar aqui é que, além dessas hipóteses previstas no artigo 12, parágrafo 3º e artigo 14, parágrafo 3º, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz, ou melhor dizendo, não o Código, né? Porque o Código ele traz as hipóteses lá no artigo 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º. Aí é mais a doutrina e a jurisprudência vão trazer outras hipóteses que não aquelas expressamente previstas. Então, por exemplo, uma situação de caso fortuito e força maior, apesar de não estar expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor, pode atuar em uma relação de consumo como excludente de responsabilidade. Então, outro ponto importante aqui é, além das hipóteses expressamente previstas no Código, há um entendimento da doutrina e da jurisprudência que podem existir outras, como, por exemplo, caso fortuito e força maior, que não estão expressamente previstas, mas são admitidas como excludentes de responsabilidade. Então, no que diz respeito a fato do produto e fato do serviço, a gente tem aqui as principais peculiaridades em relação a essa situação que é chamada de acidente de consumo. A gente vai ter um regramento ali dos artigos 12 a 14 e eu trouxe para vocês aqui as principais peculiaridades acerca dessa modalidade de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Agora, nós passamos para outra modalidade que diz respeito ao vício. Só relembrando aqui, o vício diz respeito a uma inadequação, na grande maioria das vezes, tá? O vício, ele diz respeito a uma inadequação, o produto não é adequado para o fim que se destina. Então, a gente vai ter um tratamento específico a partir do artigo 18 do Código. A gente vai ter ali no artigo 18 o vício do produto e a partir do artigo 20 o vício do serviço. O vício do produto, só relembrando aqui, é aquela situação em que um produto não atende a uma legítima expectativa. Se eu compro um aparelho celular, um smartphone, e esse smartphone não recarrega, ou esse smartphone não liga, ou uma televisão que não funciona, uma televisão que apresenta problemas na tela, ou um livro incompleto, ou um notebook que tem algum problema na bateria, alguma funcionalidade que não está
atuando de forma regular, isso tudo vem a caracterizar vício do produto. Um veículo que vem com um problema ali no câmbio, ou algum problema no vidro, o vidro que não abaixa, o ar-condicionado que não funciona, isso tudo representam situações de vício do produto. E aí, como eu havia dito para vocês, a gente vai ter uma regulamentação específica tanto do vício do produto como do vício do serviço. O que acontece especificamente em relação ao vício do produto? Esse é um ponto muito importante que tem que ser destacado aqui. A partir do momento que o consumidor tem contato, a partir do momento que ele constata que há um vício naquele produto que ele adquiriu, ele vai ter que comunicar o fabricante, o comerciante, quem quer que esteja ali na cadeia produtiva e que eventualmente ele queira responsabilizar. Então vamos imaginar que ele comunica o fabricante acerca daquele veículo que ele adquiriu que o ar-condicionado não funciona. Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor prevê como regra, que o fornecedor tem o prazo máximo de 30 dias para sanar esse vício. Né? Eu disse para vocês como regra, porque, por exemplo, se um produto for considerado essencial, não dá para se aguardar esse prazo de 30 dias. Então, se eu compro uma geladeira que não gela, não dá para eu esperar 30 dias para receber a geladeira reparada. Por quê? Porque, nesse caso, é considerado um produto essencial. Então, como regra, se eu constato um vício do produto, nesse vício do produto, o fornecedor tem um prazo máximo ali previsto no Código de Defesa do Consumidor como sendo de 30 dias. Então, eu vou comunicar, como costumeiramente acontece, a assistência técnica e aí, por lei, o fornecedor, como regra, tem um prazo de 30 dias para sanar o vício. Se o vício não é sanado, surge para o consumidor algumas possibilidades. Então, a gente tem que entender o seguinte: constatei um vício do produto, esse vício do produto, se não for considerado um produto essencial, como regra, o fornecedor terá o prazo de 30 dias para sanar esse vício. Se ele não sana o vício, surgem algumas possibilidades previstas no artigo 18. E aí, a gente tem que analisar a previsão do artigo 18, parágrafo 1º, que diz o seguinte: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, poderá o consumidor exigir alternativamente à sua escolha, inciso 1, substituição do produto, 2, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional do preço. Então, constatei um vício. Se esse vício não é sanado no prazo máximo de 30 dias como regra, eu vou, por exemplo, poder pedir a substituição do produto por um novo, vou poder pedir a restituição da quantia paga. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Eu adquiri um veículo. Esse veículo tem um problema no sistema de ar-condicionado, não funciona. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comunicar ao comerciante, o fabricante, e esse comerciante, esse fabricante, por lei, em regra, não é em todas as situações, mas em regra, ele terá o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício. Se ele não sana o vício no prazo de 30 dias, a gente vai ter como escolha para o consumidor 3 possibilidades. Ou ele pode pedir o abatimento do preço em relação da existência daquele vício, ele pode pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie. Então, não trocou no prazo de 30 dias, eu quero outro veículo. Pode? Pode, porque o vício não foi sanado no prazo de 30 dias. Ou então, eu não quero mais o veículo, eu quero a restituição da quantia paga. Pode? Pode. É importante destacar que esse artigo 18, parágrafo 1º, ele prevê que a escolha é do consumidor. Então, o consumidor que vai escolher se ele quer a restituição da quantia paga, se ele vai escolher se ele quer a substituição do produto por o outro e ele que vai escolher se ele quer o abatimento do preço. A escolha é do consumidor. Só lembrando que o fornecedor tem esse prazo máximo de 30 dias para sanar o vício. Quando eu digo para vocês que esse sistema é a regra, é porque em determinadas situações esse prazo não será observado. Inclusive, já houve entendimento no sentido de que, por exemplo, o telefone celular, o smartphone, ele é um aparelho essencial. Então, se ele é um aparelho essencial, eu não vou poder ficar 30 dias sem o meu telefone. E aí seria
aquelas hipóteses ali que a gente viu de restituição da quantia, substituição do produto por outro ou abatimento proporcional do preço, serão realizadas de imediato, ou seja, o fornecedor não teria esse prazo de 30 dias. Ok, esse prazo também pode ser convencionado. Se a gente for analisar aqui, a lei vai permitir que esse prazo seja convencionado, estabelecendo um máximo e um mínimo, tá? Mas é importante a gente saber que a regra é o prazo de 30 dias e a regra é que o fornecedor tem direito, há um direito do fornecedor de reparar esse vício no prazo de 30 dias. Então, é muito importante a gente lembrar desse ponto. Se eu estou diante de um vício do produto, ou seja, vamos relembrar aqui situações, televisão não funciona, o ar-condicionado do veículo não funciona, o som que não liga, o livro que vem faltando página, todas essas situações são vício. E esse vício diz respeito a um produto, ou seja, eu estou falando ali de uma situação em que houve a aquisição de um produto e esse produto se mostra inadequado. Então, essa situação gera para o consumidor a possibilidade de exigir do fornecedor que ele sane esse vício. Como regra, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para sanar esse vício e, se não sanar no prazo estabelecido em lei, surgem escolhas para o consumidor. Só lembrando que são escolhas, é o consumidor que vai escolher, não cabe ao fornecedor impor qual opção ali que está previsto no artigo 18, ele vai cumprir, ou seja, é o consumidor que vai poder exigir. Outra situação no que diz respeito a vício do serviço. E aí, só lembrando aqui, quando eu falo em serviço, eu estou falando em atividade. Hoje, no mercado, nós temos inúmeros serviços, né? Vários serviços, serviço de telefonia, serviço de TV a cabo, serviço de internet, serviços domésticos. Desde que esteja ali uma relação de consumo, pode haver uma configuração de um vício quando ele se mostra inadequado. Então, por exemplo, se uma empresa de detetização vai a uma determinada residência para detetizar e constata, por exemplo, o morador daquela residência que os insetos continuam aparecendo, pode caracterizar um vício do serviço, porque a empresa de detetização ela presta um serviço e há aí uma relação jurídica de consumo. Serviço de jardinagem, serviço de pintura, serviços de construção, tudo isso podem vir a caracterizar, se inadequados, né, se não prestados da forma correta, podem vir a caracterizar vício do serviço. No caso, em relação ao vício do serviço, nós temos algumas peculiaridades, ou seja, a primeira delas não vai ter prazo para o fornecedor sanar o vício. Então, se eu estou falando de um vício do serviço, por exemplo, um vício relacionado a uma pintura, e essa pintura não foi realizada de forma adequada, eu não vou falar daquele prazo de 30 dias. O prazo de 30 dias é para vício do produto. Quando a gente analisa o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, esse artigo 20 ele vai tratar especificamente do vício do serviço e ele não vai trazer ali esse prazo de 30 dias. Então, em relação a qualquer serviço, dentre os exemplos que eu citei aqui e inúmeros outros que a gente tem no mercado de consumo, o fornecedor não tem esse prazo para sanar o vício, certo? Esse é o primeiro ponto. No vício do produto, a gente tem como regra 30 dias. No caso do vício do serviço, a gente não tem esse prazo estabelecido por lei. O que vai acontecer, então? Como será aí o desenrolar da responsabilização civil do fornecedor no caso de vício do serviço? Constatado o vício, né, vamos colocar aqui outra situação também muito recorrente, né? Vício relacionado a serviço de transporte aéreo, vício relacionado a transporte terrestre, né? Então, por exemplo, cancelamento de voo, no caso de companhias aéreas, né? Atraso no voo, isso tudo caracteriza ou pode vir a caracterizar a situação de vício do serviço, ou seja, a situação ali ou o contrato ali de transporte, no caso do contrato de transporte aéreo, tem um vício, por quê? Porque a gente fala no contrato de transporte, naquela ideia de obrigação de resultado, em que o fornecedor tem que atingir o resultado. Qual é o resultado? Que o voo seja realizado no horário, que o voo seja realizado naquele dia, e se isso não é cumprido, pode vir a caracterizar um vício do
serviço. Então, hoje em dia, diante das inúmeras né, modalidades de prestação de serviço, nós temos muita discussão em torno do vício do serviço. E o que pode acontecer nesse caso? Né? A gente pode ter hipóteses ali que o consumidor vai se valer. Por exemplo, o consumidor, diante de uma situação em que a pintura na sua residência por uma empresa que foi contratada não ficou boa, ele pode, por exemplo, exigir a reexecução do serviço. E um ponto interessante aqui do código é como a gente trata de uma obrigação de fazer, é que essa reexecução do serviço pode ser feita inclusive por um terceiro. Né, em relação ali, eventualmente, uma quebra de confiança que houve nessa relação contratual, esse serviço pode vir a ser prestado por um terceiro. Então, por exemplo, surge para o consumidor a possibilidade de exigir, em decorrência da má prestação de um serviço, a reexecução do serviço. O consumidor também pode exigir a restituição da quantia já paga, um serviço que foi prestado indevidamente, ou um serviço que foi mal prestado, ou um serviço que se mostrou inadequado para o fim a que ele se destina, pode, né, ensejar para o consumidor a possibilidade de restituição da quantia paga. Então, um ponto muito importante é, estou diante de um vício do serviço, uma situação em que não há, só lembrando, né, não há violação à saúde ou segurança. O serviço simplesmente foi mal prestado, sem que isso venha, eventualmente, a repercutir na saúde ou na segurança do consumidor. O consumidor vai poder exigir, então, restituição da quantia paga, abatimento do preço, reexecução do serviço, tudo isso com base no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Então, essas situações envolvendo vícios do serviço são bem recorrentes na prática. A gente tem várias questões que são judicializadas envolvendo a má prestação de serviço e isso propicia, então, a responsabilização civil do fornecedor em decorrência dessa inadequação de um serviço. Só para a gente analisar aqui no próprio Código de Defesa do Consumidor, como eu havia dito para vocês, o artigo 20 traz essa hipótese de responsabilidade civil por vício do serviço, e aí a gente vê o seguinte, que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade, né, o serviço não foi prestado com a qualidade esperada, ao consumo lhes diminui o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade entre as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, olha só, alternativamente e a sua escolha. Então, a escolha compete ao consumidor. A reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível, né? Porque tem determinadas situações em que o serviço não vai poder ser reexecutado. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Então, essa é uma outra escolha que é conferida ao consumidor. E 3. Abatimento proporcional do preço. A depender do contexto, se o consumidor achar conveniente, ele pode pedir um abatimento do preço ou proporcional ali, né, em decorrência deste vício do serviço. Como eu havia dito para vocês, o parágrafo 1º prevê o seguinte: a reexecução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então, é uma outra possibilidade que surge ao consumidor de que essa reexecução do serviço não seja feita por aquela própria pessoa que contratou, mas por um terceiro capacitado, e aí o código prevê que os custos decorrentes dessa reexecução por um terceiro sejam suportados por aquele fornecedor que contratou. Então, a responsabilidade pelo vício do serviço, ela tem essas peculiaridades. Quais sejam? Pode haver reexecução de um serviço e especificamente aqui o serviço pode ser reexecutado por um terceiro e até mesmo a gente não tem aqui aquele prazo de 30 dias. O código, se a gente for analisar aqui, a gente viu especificamente o artigo 20, ele não trata do prazo de 30 dias lá do artigo 18, parágrafo 1º, que trata, o artigo 18, parágrafo 1º, trata do vício do produto. Então, se eu estou diante de um vício do serviço, o serviço se mostra inadequado, o serviço não atende a uma legítima expectativa, o serviço é falho na sua informação, isso pode gerar uma responsabilidade civil pelo vício e, nesse contexto, vão surgir escolhas ao consumidor. Dentre elas, reexecução do serviço, abatimento do preço, restituição
da quantia paga. Então, quando a gente está diante de vício, inadequação, né, por um produto ou por um serviço, a gente vai ter que analisar cada um deles de forma específica. Se é vício do produto, eu vou ter que analisar ali os artigos 18 e 19. Se é vício do serviço, eu vou ter que analisar o artigo 20. Como eu havia dito para vocês, no caso tanto de vício do produto como de vício do serviço, vai incidir a regra, ou seja, a responsabilidade solidária. Então, se eu estou diante de vício, e olha só que importante aqui a distinção, porque no caso de vício do produto, o comerciante vai ser responsabilizado de forma solidária, mas no caso de fato do produto, não. Porque no caso de fato do produto, eu vou ter lá o artigo 13, que vai trazer as hipóteses específicas em que o comerciante será responsabilizado. Então, essas distinções, essas identificações têm que ser feitas para a correta aplicação da responsabilidade civil no Código. A partir do momento que eu consigo identificar claramente que tipo de responsabilidade é essa, eu vou poder ali, dentre as hipóteses legais, enquadrar qual é a forma que o Código regulamenta acerca de cada uma delas. Então, nesse ponto aqui, é essencial que o operador do direito, que o candidato a um concurso público saiba identificar essas modalidades, seja em razão do fato, seja em razão do vício, e a partir do momento que eu identifico o que é fato e o que é vício, eu tenho que observar a regulamentação específica do Código para esses pontos. Tá certo? Então, vamos agora para o quiz, né, para a gente testar aqui os nossos conhecimentos, que a gente possa aplicá-los aqui em questões, né, dentro daquilo que foi abordado em aula aqui nesses minutos que nós tivemos aqui oportunidade de tratar da responsabilidade civil no CDC. Então, vamos para o quiz. A primeira questão que eu trouxe aqui para vocês diz respeito ao seguinte: em regra, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é subsidiária, subjetiva, complementar ou solidária. E aí, dentro do que a gente viu aqui, a resposta correta, né? Qual que é a resposta correta desse questionamento? É a letra D, responsabilidade solidária. Como eu coloquei para vocês aqui, em regra, né? Porque em determinadas situações essa responsabilidade solidária vai ser relativizada. Subsidiária é aquela ideia oposta à responsabilidade solidária, né? A subsidiária é aquela em que só vai incidir a responsabilidade, no caso, por exemplo, em que a gente tem lá no caso da fiança, né? Um fiador, ele não é responsável solidário, ele só responde se o locatário, por exemplo, imaginando um contrato de locação, não cumprir a obrigação. Então, aí eu digo que a responsabilidade é subsidiária. Ele só responde se aquele que deve ser responsabilizado primariamente não cumprir a sua obrigação. Subjetiva, não, né? Porque a gente viu que a regra, a responsabilidade é objetiva. Existe a responsabilidade subjetiva para o profissional liberal, mas essa é a exceção e não a regra. E complementar também não, né? Porque a ideia de complementar é que um complemente a responsabilidade do outro. E quando a gente fala em solidariedade, a gente está dizendo que todos são igualmente responsáveis para o cumprimento daquela obrigação. Então, a resposta correta é responsabilidade solidária, é o sistema que o Código prevê como sistema básico de responsabilidade civil. Vamos para outra questão. A outra questão trata especificamente de fato do serviço. E aí, como eu falei para vocês, lá no artigo 14 do Código, e vai tratar especificamente do profissional liberal. E aí as hipóteses são: a responsabilidade do profissional liberal é objetiva, é fungível, é subjetiva ou é subsidiária. E aí, dentro do que a gente tratou aqui, a resposta correta é que a responsabilidade do profissional liberal, ela é subjetiva. E essa previsão está no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que é uma exceção à regra da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é a regra, né? Então, a hipótese aqui seria do item A seria a regra,
mas para o profissional liberal ela não se aplica essa regra e sim a exceção da responsabilidade subjetiva. Fungível quer dizer que pode ser substituída. Esse é um aspecto interessante, que quando a gente estuda lá as obrigações fungíveis são aquelas que podem ser substituídas. E quando eu falo de um profissional liberal, em regra eu vou tratar de uma obrigação infungível, porque se eu contratei aquele profissional, eu quero que aquele profissional e não o outro execute ou cumpra aquela obrigação. E a responsabilidade subsidiária, a gente fez um comentário aqui na questão anterior no que diz respeito à ideia de atuar somente se aquele responsável primário não cumprir a obrigação. Então, a resposta correta é responsabilidade subjetiva com base no artigo 14, parágrafo 4º. Próxima questão. Caso seja constatado um vício do produto, em regra, o fornecedor deve sanar o vício no prazo máximo de 30 dias, 180 dias, 1 ano, 90 dias. Como a gente viu aqui, né, em aula, qual seria a resposta correta? A resposta correta aqui, como regra, é 30 dias, ou seja, lá no artigo 18, parágrafo 1º, constatado um vício do produto, o fornecedor, em regra, tem um prazo de 30 dias para sanar esse vício. A gente viu que há exceções para essa regra, né? Como, por exemplo, quando um produto for essencial, ali o consumidor vai poder exigir de imediato a substituição do produto, a restituição da quantia ou o abatimento do preço. Mas, como regra, há esse direito do fornecedor de sanar um vício do produto no prazo de 30 dias. A previsão está no artigo 18, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Então, para a gente encerrar aqui, nós vimos, né, nessa temática a responsabilidade civil do CDC, vimos as principais distinções, né, e as modalidades de responsabilidade civil no CDC, responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício, e vimos as principais incidências, as principais implicações de se reconhecer uma responsabilidade pelo fato ou pelo vício. Com isso, né, a gente fecha aqui essa nossa aula de número 3. Espero aí que tenha sido útil para vocês os temas que foram abordados e saibam aí, eu reitero aqui com vocês que esse tema é um tema extremamente importante. Se não o mais importante, um dos mais importantes temas envolvendo responsabilidade civil no sistema como um todo, né? E quando eu falo especificamente de relação jurídica de consumo, sem dúvida é um dos temas mais recorrentes, seja em atuação prática, seja em exames de concursos públicos, o tema da responsabilidade civil no CDC. E quando isso vem, a discussão vem em torno das peculiaridades, né? As especificidades da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, a responsabilidade do profissional liberal, a correta identificação de um fato ou de um vício. Tá certo? Agradeço a todos aí e nos encontramos na próxima aula. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.